Agora vamos falar sobre sistema imunológico, também chamado sistema imunitário ou ainda sistema imune, que é um sistema de estruturas e processos biológicos que protegem o organismo contra as doenças. O nosso sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo. Qual é a função do sistema imunológico? A função é reconhecer agentes agressores e defender o organismo da sua ação, sendo constituído por órgãos, células e moléculas que asseguram essa proteção. Entre as células do sistema imunológico, encontramos os glóbulos brancos ou os leucócitos. Quais são os órgãos que fazem parte do sistema imunológico? Os linfonodos, que vamos posteriormente falar sobre o sistema linfático, as tonsilas, que são nossas amígdalas, que são também órgãos de defesa, o baço, a adenoides e o apêndice secal. O sistema imunológico foi concebido para defender o corpo contra invasores estranhos ou patogênicos. Tais invasores incluem bactérias, vírus, fungos, protozoários, vermes, os parasitas, células cancerígenas, órgãos ou tecidos transplantados. Caso nós não tivéssemos o sistema imunológico, nós morreríamos com um ataque de alguma determinada bactéria ou de um vírus ou de um fungo. Então, assim, o nosso organismo, ele tem substâncias, vamos dizer assim, que os glóbulos brancos produzem, as células de defesa, que são os chamados anticorpos, que são os verdadeiros soldados que fazem com que o nosso organismo consiga combater as doenças. Na hora que o organismo reconhece algum corpo estranho que possa causar alguma doença ou algo estranho nocivo ao nosso organismo, o nosso sistema imunológico entra em ação para nos defender. Por isso, em alguns casos, principalmente nas doenças gripais, causadas por vírus, bactérias, a gente começa a sentir assim, que como se nosso corpo tivesse realmente havendo uma luta entre o bem e o mal. Então, se há um contato, se o organismo percebe que entrou em nosso organismo algo estranho, o que é que acontece? Há uma formação através dos leucócitos de anticorpos para combater essas substâncias nocivas que podem causar danos à saúde. Como também, por exemplo, as células cancerígenas, elas são do nosso corpo, porém elas estão modificadas, geneticamente modificadas, ou elas estão totalmente diferentes do que são as células normais do nosso corpo. Então, o nosso corpo vai tentar combater, tentar destruir essas células cancerígenas, como também no caso dos transplantados. Porque quando os transplantados recebem um órgão de outra pessoa, esse órgão ele não é o seu próprio órgão. Então, o organismo reconhece o órgão como um órgão diferente. E por isso há necessidade de usar imunossupressores, para que não haja a rejeição do órgão. Outra coisa importante é que, para que o nosso sistema imunológico esteja sempre ativo, é necessário uma boa alimentação. Outra informação importante é que, principalmente desde criança, nós precisamos tomar as vacinas, né? Ter o calendário vacinal adequado, onde precisamos, através de um agendamento, de um cronograma vacinal, de acordo com a faixa etária, tomarmos vacinas. O que são as vacinas? São antígenos
ou seja, são as doenças de forma inativadas ou mortas, certo? Que fazem com que sejam inoculadas em nosso organismo para a produção de anticorpos, para que, se viermos a ter contato com esses antígenos que causam, por exemplo, o tétano, a difteria, coqueluche, a hepatite, a tuberculose, o nosso corpo já esteja com os anticorpos e a qualquer momento desencadeie a resposta imunológica, certo? Então, as vacinas têm como propriedade justamente isso. Então, um exemplo, a vacina do H1N1, a vacina da influenza, a vacina pneumocócica, ela todos os anos, nesse período sazonal, entre meados de maio para junho, abril para maio, antes do período do frio, o que é que acontece? As pessoas tomam a vacina H1N1 para que 2 a 3 semanas o corpo comece a produzir anticorpos contra esse vírus, que pode causar a pneumonia e pode chegar até a levar à morte. No caso do coronavírus, por exemplo, há já estudos que observaram que já estão percebendo que provavelmente daqui para meados de setembro, no máximo, ou antes disso, haverá já uma vacina contra o Covid-19. Por quê? Eles já estão em pesquisas que conseguiram fazer com que retirasse da célula do vírus uma parte, inativasse essa parte e inoculasse substâncias para formar anticorpos contra a doença. Então, como se foi dito já, que vai se produzir em grandes números, uma quantidade de vacinas que já foi feito testes e que deu certo, em que cada vez mais pessoas serão vacinadas e quanto mais pessoas serem vacinadas contra o coronavírus, maior vai ser a destruição desses antígenos e menor vai ser a disseminação dessa patologia, certo? No caso do coronavírus. O que são antígenos? São qualquer substâncias que o sistema imunológico consiga reconhecer e assim estimular uma resposta imunológica, ou seja, qualquer substância ou qualquer vírus, bactéria que entre em contato no nosso organismo que seja estranho, desencadeia uma resposta imunológica através dos glóbulos brancos, os leucócitos, que formam os anticorpos, e aí literalmente atacam os antígenos através do processo de fagocitose, que englobam a molécula do antígeno e fazem com que haja uma degeneração, uma desintegração, uma desnaturação desse antígeno e ele morra, certo? Então, os antígenos podem ser bactérias, vírus, fungos, protozoários, como podem ser também, podem existir antígenos autônomos, que causam as alergias, né? Como o pólen, o mofo, a poeira, o próprio frio, certo? Perfumes, entre outros. Então, uma resposta imunológica normal consiste em reconhecer o antígeno, que é um ser estranho, algo estranho que penetrou no nosso organismo, potencialmente nocivo, ou seja, que pode causar algum dano, ativar e mobilizar forças para que para se defender contra o antígeno, atacar o antígeno, controlar e finalizar o ataque. Agora, se caso o sistema imunológico tiver uma disfunção, ou seja, não estiver funcionando de forma normal, e confundir o próprio corpo como algo não próprio do corpo, ele pode atacar os tecidos do próprio organismo, causando uma doença chamada autoimune,
como a artrite reumatoide, tireoide de Hashimoto, lúpus eritematoso sistêmico, o famoso lúpus. O que são anticorpos? Os anticorpos também são chamados de imunoglobulinas IG. São estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Por isso, não sei se vocês já viram e assistiram que estão fazendo pesquisas também com o plasma de pessoas que já foram curadas do coronavírus, onde são utilizados o plasma de pessoas que já foram curadas com coronavírus, onde contém anticorpos contra o corona e são aplicados em pacientes que estão com a doença. E aí, para atacarem os antígenos os antígenos, no caso o vírus do corona, e assim conseguirem matar, destruir, né, os vírus. Eles atuam contra os organismos invasores do corpo, tais quais as bactérias e os vírus. Qual a função de um anticorpo? A função de um anticorpo é justamente reconhecer, neutralizar o antígeno para que eles sejam eliminados ou fagocitados pelos macrófagos. Então, as moléculas, os leucócitos que produzem o anticorpo se liga ao antígeno e aí, pelo processo, como já foi falado anteriormente, de fagocitose, eles começam a fazer um processo de destruição desses antígenos. Então, há uma verdadeira guerra no interior do nosso organismo, do bem contra o mal, certo? Então, o que é que acontece? Essa luta faz com que nós possamos criar uma imunidade permanente quando se tem uma doença e nós somos curados e ficamos com uma resposta imunológica e não temos mais a doença, certo? Porque uma vez que o organismo criou anticorpos contra essa doença, ela não vai voltar mais. E temos também uma imunidade provisória, como, por exemplo, todo ano a gente tem que tomar a vacina do H1N1. Por quê? Porque muitas vezes os vírus, eles podem ser alterados, vírus ou as bactérias podem haver uma mutação genética. E aí, todos os anos, principalmente os vírus, acontece muito isso, as mutações genéticas. Então, todo ano, no período de abril para maio, nós tomamos a vacina do H1N1 justamente para nos prevenir contra a gripe, a influenza e também da pneumonia. A vacina da pneumonia. O que é preciso para que nós estejamos com um sistema imunológico adequado? Uma boa alimentação é importante, certo? Alimentos ricos em vitaminas A, C e E são extremamente importantes, como também os sais minerais, como o zinco e o selênio, além da vitamina D, que nós adquirimos através da exposição ao sol. Os distúrbios do sistema imunológico ocorrem quando o organismo gera uma resposta imunológica contra si mesmo, o que é chamado doença autoimune. O organismo não consegue gerar respostas imunológicas apropriadas contra os micro-organismos que o invadem, que é uma doença decorrente de imunodeficiência. Por exemplo, no caso de pessoas com a imunodeficiência adquirida, o HIV, o que é que acontece? Essas pessoas não conseguem produzir anticorpos suficientes para combater os agentes nocivos invasores. E muitas vezes, antigamente, se morria mais porque não tinha ainda a descoberta dos coquetéis. Mas hoje, com o uso dos coquetéis, onde há
onde há um aumento, né, da capacidade imunológica do paciente, o que é que acontece? Pacientes com a imunodeficiência adquirida, tomando os coquetéis corretamente, tendo uma vida saudável, uma alimentação saudável, eles conseguem resistir aos ataques do vírus do HIV, certo? Então, outro problema, o corpo gera uma resposta imunológica excessiva a antígenos, muitas vezes inofensivos, e prejudica tecidos normais. Uma reação alérgica, por exemplo, quando, por exemplo, temos alergias a pólen, ao mofo, a perfumes, o organismo desencadeia também esse processo da reação alérgica como meio de defesa. Então, na rinite, por exemplo, o espirro, a tosse, a coriza é uma resposta imunológica ao patógeno, certo? Que entrou em contato com o nosso sistema orgânico. O sistema imunológico tem muitos componentes. Tem os anticorpos, que se ligam fortemente ao antígeno para destruir e desnaturar essa célula, certo? Cada anticorpo é específico para um determinado antígeno, certo? Então, o anticorpo que nos protege contra o vírus da gripe é diferente do anticorpo que nos protege contra a tuberculose. O anticorpo que nos protege contra o tétano é diferente do anticorpo que nos protege contra a coqueluche. Então, cada anticorpo é específico ao determinado antígeno. Antígeno, como já foi falado antes, é qualquer substância nociva que entra em contato com o nosso organismo. E nós não reconhecemos como o sistema imunológico não reconhece ele como próprio. Então, qualquer substância ou qualquer vírus, bactérias ou órgão ou tecido que não é reconhecido como próprio, ele é um antígeno. Temos também os glóbulos brancos, que são responsáveis pela produção dos anticorpos, que são as células de defesa. Temos também os basófilos, que são os glóbulos brancos, que liberam histamina. Então, quando nós temos uma crise alérgica, por exemplo, no nosso organismo atua justamente os basófilos, que são glóbulos brancos, que liberam a histamina para diminuir o processo alérgico, certo? Então, o que é bom para fortalecer o sistema imunológico? Para aumentar a imunidade rapidamente, deixando o corpo mais forte no combate aos agentes agressores, deve-se adotar bons hábitos saudáveis, bons hábitos de saúde, realizando atividade física, dormindo adequadamente, evitando situações de estresse, porque o estresse já foi, em estudos comprovam que o estresse diminui a nossa imunidade. Evitar o cigarro ou estar exposto ao cigarro. Quais são as doenças do sistema imunológico? Lúpus, o vitiligo, diabetes tipo 1, que o diabetes tipo 1 é causado principalmente em crianças e adolescentes, onde o pâncreas não é capaz de produzir insulina, que a insulina é um hormônio que destrói as moléculas de glicose, certo? Esclerose múltipla, doença de Graves, hepatite autoimune, doença de Crohn e psoríase, que é uma doença de pele. Qual a melhor vitamina para aumentar a nossa imunidade? Como eu já falei anteriormente, as melhores vitaminas são as vitaminas A, C e E, ácido fólico, juntamente com os minerais zinco e selênio. E as doenças autoimunes mais comuns são as doenças de Graves, artrite reumatoide, tireoide de Hashimoto, diabetes mellitus tipo 1 e o lúpus e a vasculite. Então, o que é que acontece? O mecanismo de ação do sistema imunológico, os leucócitos
os glóbulos brancos, que são os leucócitos, formam células de defesa, que são chamados anticorpos. Esses anticorpos se ligam ao antígeno e, através do processo de fagocitose, eles capturam esse antígeno, levam para as moléculas, os macrófagos, onde, por destruição, esses macrófagos destroem o antígeno e aí há um processo de quebra, de neutralização e destruição dessas moléculas. Certo?